Aí foi casar novamente e casou com uma menina um pouquinho mais velha que eu, uns 2 anos mais velha, um ano, não me lembro bem ao certo. E aquilo, meu Deus, aí veio mais um boom, sabe? Quando eu achei, não, agora vai. Meu pai casou com uma mulher que era um pouquinho mais velha do que eu. Claro que eu não vou julgar, eu não tô aqui pra julgar meus pais, né? Ele também tava sofrendo com a separação, enfim, queria, quem sabe, mostrar que podia estar na praça de novo, não sei. Não é, eu não tô querendo destruir a imagem dos meus pais aqui. Entenda o que eu tô querendo dizer, eu tô contando a minha história. Então, eu me vi na situação. Ou eu moro com a minha mãe e meu primo, ou eu moro com meu pai, e desculpa se você um dia vai ver, mas eu te chamava de pirralha, mas eu não vou citar teu nome. Ou eu vou morar com meu pai a pirralha. Gente, imagina uma adolescente tendo que escolher isso. Não existe isso, sabe? Foi muito doloroso, muito doloroso. Então, de certa maneira, como cada um dos meus pais estavam vivendo a sua vida, eu fiquei um pouco, vamos colocar entre aspas aqui, largada. E aí comecei a entrar em coisas que eu não precisaria ter entrado. Sabe aquele negócio de ficar na escola? E eu comecei nesse nível, comecei nessa questão que tentando preencher um vazio familiar, uma carência familiar. Então eu saía cedo, voltava tarde e tipo assim, meio que fazia minhas próprias regras, apesar de que meu pai sempre disse, 10 horas eu te quero em casa. Mas nessa época eu voltei a morar com minha mãe e meu primo. Porque pra mim foi meio sustentável ficar com a esposa do meu pai, porque ela tinha ciúme de mim, então pensa no que eu vivi. Você tá pensando, meu Deus, foi muito sofrimento. Pastora, qual é a parte boa disso? Que horas que vem a parte boa? Fica até o final, já tô terminando. Mas eu quero falar pra você a base do que aconteceu pra que você entenda o que eu tô querendo dizer. Às vezes a gente olha a vida de alguém que já está fluindo no seu chamado, já está no seu propósito e diz, foi muito fácil. Você deve ter chegado ali por influência, deve ter chegado ali por indicação de alguém. Não, gente, cada um tem sua história. Às vezes a gente julga o livro pela capa e eu gostaria de contar essa história justamente por isso. Não estou dizendo que eu sou uma mulher de sucesso. Estou bem longe disso e nem não almejo ser isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que às vezes você vendo a gente pregando, a gente fazendo, a gente à frente de algo, você pensa assim, não, nunca teve problema, não me entende. E às vezes o meu problema foi diferente do seu. Você tem outros problemas, você tem outra história, mas comigo também aconteceu algumas coisas. E eu tô contando isso pra que haja cura no teu coração, assim como houve no meu. E beleza, e aí começou os namorinhos e aquela coisa toda. Gente, assim, eu me afastei do Senhor de uma maneira muito sobrenatural. Estava dentro da igreja porque meus pais ainda eram autoridades sobre a minha vida e queriam que eu estivesse lá, então eu tinha que estar, mas totalmente longe de Deus. Participava de ministério de coreografia, da dança, participava das coisas da igreja, mas o meu coração estava longe do Senhor. Ia ao monte orar, mas meu coração estava longe do Senhor, porque a religiosidade não tem nada a ver com conhecer Jesus. E aí foi onde, tipo, começou a vir pessoas novas para a igreja. E aí o pastor liberava uma palavra, um profeta vinha, porque você vai ter uma dança profética para as pessoas, tá? Novas. E que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. E as pessoas, meu Deus, que maravilhoso. E Deus nunca falava comigo. Eu dizia, cara, será que Deus existe? Meus pais separaram, tudo deu errado na minha vida. Eu mesmo assim tô vindo na igreja buscando a Deus, porque na minha cabeça isso era buscar a Deus. E Deus fala com todo mundo menos comigo. Eu me senti um patinho feio, sem propósito, sem entender o que Deus tinha pra mim. E era muito doloroso, muito doloroso. Eu me senti literalmente abandonada por tudo e por todos. Foi muito doido. Nesse mesmo processo foi a perda do meu avô paterno. E foi a minha primeira perda ali. E foi uma das vou colocar aqui como segunda experiência com o Senhor. Ele me deu uma visão. Contei isso no outro tete a tete. Deus me deu uma visão uma semana antes dele vir a falecer. Então, olha que loucura. Mesmo assim, o Senhor falava comigo. E aí, acabou meu ensino médio. Claro que muita coisa aconteceu. Eu tô tentando resumir para que eu entre onde eu quero, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse período de tempo, ali nos meus 15 anos, para não, como se não bastasse, 15 anos para uma mulher é muito importante, né? Assim como 18 é dos meninos e aquela coisa toda, você imaginava. E na época, tipo assim, minha família não tinha condições financeiras para me dar uma festa de debutante, como algumas amigas minhas tiveram. E não era um sonho meu também, nunca foi, na verdade. E o que aconteceu? Porém, a minha mãe, ela preparou uma surpresa para mim. E essa surpresa, ela chamou alguns amigos próximos e tudo mais. E chamou meu pai, óbvio. E o meu pai não foi. Não sei se por ela estar lá, ou
por causa da esposa dele, eu não sei, mas o meu pai não foi. Aquilo pra mim também foi mais uma queda. Então imagina isso acontecendo com você. Talvez tenha acontecido de você ter sido abandonado em algum momento da sua vida. Eu também fui. E aí, o que aconteceu? Daí, claro que tem o glamour disso aqui, que daí eu tive uma tia que patrocinou uma viagem pra Suíça, fiquei um mês lá. Gente, mas assim, ó, fui pra Paris, Portugal e Suíça. Só que se eu falar pra você que eu tava num estado deprimida, eu só conseguia dormir. Minha tia até dizia assim, meu Deus, Priscila, eu te dei uma viagem dos sonhos que todo mundo gostaria de ter e você só tá dormindo. E eu, gente, eu não conseguia, eu não tinha forças, sabe, pra vida. Tipo, era como se, tá, tô vivendo. Quando a gente tá sem propósito, é isso que acontece. Porque Jesus não está no barco. Jesus não estava no meu barco. E as coisas estavam difíceis. E aí você pode dizer assim, pastora, mas meu Deus, você viajou, você não sei o quê, que ingrata. Não, não foi ingratidão, foi eu não estava num momento bom. E assim, às vezes, é a vida tem altos e baixos, e é sobre isso, né? Mas lá no esporte, eu estava muito bem. E nesse mesmo ano dos 15 anos, depois de 4 anos treinando pesado no atletismo, porque eu tive um destaque maior pela minha corrida. Passa a minha corrida aí, Gabi, passa aí. Passa ali 9 segundos. Você viu como eu era rápida? Eu era o Usain Bolt da época. Você viu, né? Então, essa época foi minha melhor época no esporte. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu consegui passar essa aí, era a fase estadual, então era de Santa Catarina todo competindo. E como eu falei pra você, Monte Castelo não tinha muita influência, não tinha nome, não tinha muita coisa. E cara, a gente tava ganhando todos os esportes, tava muito legal. E eu passei pra fase do brasileiro, tanto nos 75 metros, como no revezamento nas equipes. E eu era a pessoa que fechava. Então, geralmente, quem fecha a corrida do revezamento é a mais rápida para poder, né, ganhar o tempo ali que a galera às vezes não conseguiu. Então, tipo assim, consegui em 2 provas ir pro brasileiro. Ia assim, João Pessoa, lá no Nordeste, com tudo pago, aquela coisa toda maravilhosa. Cara, o meu sonho. E quem passasse no brasileiro poderia ter a chance de ir pro Rio 2016, que ia ser a Olimpíada. Né? Então imagina, gente, o sonho de todo atleta é ser reconhecido como atleta. Então eu passei por essa fase. E eu passei, tudo mais. Porém, nesse mesmo ano, tinha o meu último ano do moleque bom de bola. Então imagina, eu não vou deixar de jogar, né? Meu último ano, a capitã do time, ali a artilheira, aquela coisa toda, atacante. E eu tinha certeza que ia ser atleta, só que eu não sabia que era muito louco, não tinha nem isso definido. E aí, tipo assim, e eu treinando para o atletismo. E foi uma semana antes da minha competição do brasileiro. E eu me lesionei. Eu fui para esse jogo e eu lesionei. Rompi o menisco. Acredite se quiser. A hora que eu caí no campo foi um choro não, misturado com muita dor, porque doeu muito, mas a dor maior era eu perdi a chance da minha vida. Porque minhas chances da minha vida estavam firmadas em coisas humanas. E eu achava que eu ia ser atleta. E aí eu perdi minhas chances de ir pro Rio de 2016. Foi por água abaixo os 4, 5 anos de treino todos os dias, indo 6 da manhã na geada, porque lá dá geada e é muito frio. E eu perdi tudo isso. E as minhas amigas foram. E eu fiquei. Mais uma frustração na minha vida. Gente, foi uma coisa atrás da outra. Eu sou péssima com datas, por isso que eu nem tô falando em datas. Então isso foi acontecendo assim, uma coisa atrás da outra. E aí chegou meu ensino médio, meu primeiro namoro, aquela coisa toda. E, gente, foi uma frustração também, em alguns aspectos, e eu tive muitos erros também, porque não é idade para isso. Então, você que tem essa idade da adolescência aí, presta atenção no que eu tô dizendo. Vai estudar, meu filho, por favor. Acha mentores para te ajudar nessa fase, porque não é hora de namorar. Espera um pouquinho mais, porque eu sei que quando você tiver alguém para namorar e for de Deus, as coisas vão fluir e vão ser bênção na sua vida. Não vai servir como, tipo assim, coisas ruins, como foi pra muita gente por falta de maturidade. Não tô dizendo que isso é regra, porque eu casei nova, não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra. Eu tô dizendo da adolescência, é muito novinho, que às vezes não tem a cabeça pra isso.